Olá, eu sou o repórter Luana Nascimento, estava entrevistando Paulo Ronca, um escritor que no mais novo livro dele é Senta e Pensa. Boa tarde, escritor. Boa tarde, satisfação de estar aqui. O seu mais novo livro, Senta e Pensa, retrata sobre a educação e o rendimento familiar. Na sua opinião, a educação e o acolhimento familiar têm sido distantes no século XXI? Sim, tem sido muito distante no século XXI. No século XX, nós passamos por algumas turbulências do ponto de vista da educação de filhos, tanto que nós chamávamos de uma crise educacional, uma crise de gerações. Hoje, nós temos uma outra crise, que é a crise da autoridade, ou seja, como educar os filhos na questão dos limites, na questão dos valores, na questão das perspectivas do mundo, nas questões do respeito ao outro. Então, os professores, os pais, os educadores, acho que estamos todos muito perdidos nessa questão. E as crianças tornando-se muitas vezes pequenos ditadores. Novos reizinhos, pequenos ditadores, são destacados no seu novo livro. Os adolescentes de hoje não são educados na maneira adequada? Eu acho que às vezes não são nem educados, quanto mais na maneira adequada, né? Nós perdemos muito os parâmetros, perdemos muito os muros que determinam os limites entre pais e filhos, os limites na escola, os limites das crianças quando eles compram na cantina, os limites entre eles. Então, não é só a criança que é a culpada, né? As crianças nascem sem limites, sem noção de perigo, e deve ser dada a essa criança, devem ser dadas a essas crianças os limites e as noções de bom convívio e de convívio intercolegial, familiar, interpessoal. Um dos seus livros que mais me chamou a atenção foi Convivendo com a Maconha. Aonde e como o senhor tirou inspiração para o título desse livro? Esse livro, ele é fruto da minha tese de doutorado. Eu escrevi em 1985 esse livro, quando a maconha estava, por assim dizer, aparecendo e com uma força incrível no mercado brasileiro. E eu percebi que não adiantava a gente ter ações de confronto com a maconha, como acredito até hoje que a força policial, ou prender por conta da maconha, não vai nos levar a lugar nenhum. Já existem leis nos Estados Unidos que permitem o uso recreativo da maconha e o uso medicinal da maconha. No Brasil nós estamos atrasadíssimos quanto a essa visão. E ainda aprendemos e ainda achamos que as cadeias devem ser repletas de jovens que usam recreativamente a maconha. E em 1985 eu já pensava no título Convivendo com, não com morrendo com, ou não sendo preso por. Mas conviver significa não liberar geral, não fazer uma propaganda da maconha, mas saber conviver com ela. Veio daí o título. Para o senhor, como os pais deviam educar adequadamente os seus filhos? Eu acho que, em primeiro lugar, se educando. Vem muito do exemplo, vem muito do que eles ouvem em casa, do que eles sentem. Os filhos sentem os pais. Então, em primeiro lugar, os pais deveriam ser menos consumistas, deveriam ser talvez mais utilizar da autoridade com os filhos, né? Isso seria importantíssimo. Mas muitas vezes eles pecam porque não acreditam que tendo uma atitude racional, uma atitude justa com os filhos e uma atitude criteriosa de impor limites, eles vão educar. Muitas vezes deixam os filhos fazer o que eles bem entendem.
Como os pais devem limitar os seus filhos nos dias de hoje? Por exemplo, na questão econômica, na questão financeira, na questão dos presentes. Eu digo muitas vezes que presentes são 2 por ano, um na festa religiosa e um no aniversário. Só não se deve dar mais presentes para filhos ou enchê-los de carinhos, de abraços, de beijos. Óbvio que nós devemos abraçá-los, beijá-los e acarinhá-los, mas isso virou uma forma de nós o tratarmos como se eles fossem uns reizinhos de casa, como se eles pudessem fazer o que eles bem entendessem. E não é bem assim, é muito pelo contrário. Tanto que o meu último livro chama-se Senta e Pensa, ou seja, pensa no que você fez coisa errada. Qual a diferença de educar e bater? Bater com critério, bater com parcimônia, com delicadeza, com autoridade, faz parte do educar. Então não existe uma diferença. Mas o que é bater? É uma palmada no bumbum, que é o que basta, muitas vezes. Porque a criança precisa, muitas vezes, de um chacoalhão, porque ela é muito egocêntrica. Então ela precisa, muitas vezes, ser chacoalhada, né? E um chacoalhão é um tapa no bumbum. Eu não sou a favor de que se bata em criança, de que se, pelo amor de Deus, que se espanque a criança, porque aí o espancamento dá prisão mesmo, né? E o Estatuto do Adolescente e da Criança está claro nesse sentido, espancamento dá prisão. Agora, não há um livro de psicologia sequer no mundo que condene uma palmada no bumbum, ponto. Obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, parabéns a vocês. Eu sou o repórter Luan Nascimento.